Brasil, o país do futebol, também abriga algumas das maiores torcidas organizadas do mundo. Torcida organizada não é feito de santos. Tem gente que gosta de briga, tem gente que gosta de se divertir. Mas, por trás da festa e da emoção, episódios de violência protagonizados por integrantes de torcidas organizadas preocupam o poder público e a sociedade brasileira. Quem são os hooligans? Um grupo de homens extremamente violentos e que tem prazer pela violência. A violência está infiltrada na sociedade. Às vésperas da Copa do Mundo, o país precisa controlar um grupo capaz de atos extremos em nome do futebol. Responsáveis por uma das maiores rivalidades entre times de futebol do Brasil, as torcidas do Palmeiras e do Corinthians se encontram pela primeira vez no ano. Eu trouxe umas fichas lá, te entrego uma na tua casa. Tá aí? Tá fácil? Tá. Deixa eu achar um moleque ali que eu tô de carro com ele. Ô, Yuzo, chama o Bruno. Botar um no pinguim aqui, ó. Esse marcar aqui dando retirado os quatro. O pinguim tá aqui na lista, né? Tá. Entregam os últimos. O encontro segue um. Pensou nisso e falou assim: vamos tentar um animal que tenha, mostre força, independência. Aí você pensou no gavião. Chico Malfitani fez parte do grupo inicial de 16 torcedores que fundaram a Gaviões. Hoje, a torcida tem cerca de 100 mil associados. Um gavião é um animal livre, com autonomia, que ninguém domina, não fica... Então, acho que era o que a gente queria, que a torcida era livre para decidir os destinos do clube. O clube não é do presidente do clube, não é do diretor de futebol, não é do jogador. O clube é muito mais de quem senta aqui na arquibancada, que vibra, que torce, que ama, que gasta o seu dinheiro para ver. Então, esse foi o sentido da fundação da Gaviões da Fiel. Certo. Vai ser o tempo de dar uma... Não, demorou. A gente faz certinho, monta, passa pros moleques. Zé Carlos, conhecido como Alemão, tem 20 anos e está há 5 na Gaviões. Junto com Robinho, organiza as faixas, bandeiras e instrumentos da torcida. A gente trabalha junto. Ele trabalha no setor, eu trabalho em outro. Só que aí no departamento de bandeira a gente age junto, né? Resolve, planeja, aí faz acontecer na arquibancada, entendeu? Vê se o batalhão libera pra nós, tipo, vai umas 20, 30 bandeiras 4x4 pra fazer aquela tela na arquibancada. Ver o que vai dar na reunião, né? Há 5 dias do jogo, Robinho e Alemão esperam ansiosos pelo término da costura de um novo bandeirão de 2.600 metros quadrados, que mandaram confeccionar há cerca de 2 meses. O bandeirão vai ser metade preto, metade branco. Se ligar, a Fiel vai gostar. Sabe que esse vai ser o ano dele? Porque o Barcos vem bem, velho. O Barcos tem tudo pra fazer um ano pra estourar no Palmeiras, sabe? Entendeu? Eu era um moleque a mais como tem aqui, né? Ajudar os caras do patrimônio, uma bandeira, uma faixa. Fui pro interior, fui cuidar de uma subsede, que é um projeto que a Mancha sempre teve. E me envolvi em caravanas de lá pra cá. Oh, sabe o que eu li essa semana do Wesley? Vice-presidente da Mancha, Rafael entrou pra torcida em 1986. Pô, passei minha infância e adolescência sem ver o Palmeiras campeão. O Palmeiras foi campeão tinha 18 anos. Só que o meu fanatismo, minha identificação com o clube que eu torcia é o mesmo de hoje. Não interessa a quantidade, é aquela identificação pura que você tem com o futebol, com o seu time, sabe? Quando você frequenta o estádio, você vê aquela torcida vibrando, cantando, fazendo festa, e você quer aquilo para sua vida. Você fala, pô, eu gosto de futebol, eu gosto de frequentar a arquibancada, eu gosto de cantar, de viajar, então eu vou fazer parte daquela torcida. Atual presidente, Marquinhos entrou para a Mancha em 1997, quando tinha 14 anos.
Se a gente não ganhar nada esse ano, se a gente não ganhar uma Copa do Brasil até a Libertadores... Imagina como nós vamos começar o ano sem 2014 não vai estar disputando nada de novo. Mas será que a gente vai conseguir entrar na Libertadores? Primeiro jogo a gente consegue entrar já com as bandeiras, com os instrumentos? Ex-vice-presidente da Mancha, Lucas está proibido de ir a estádios por 2 anos, por conta de uma briga com uma torcida organizada do Corinthians. A torcida Pavilhão 9 foi emboscar a gente desceu, brigou com eles, batemos neles dentro da sede deles, botamos eles para correr e a gente ainda ficou proibido de ir para o estádio. Estamos proibidos durante 2 anos, eu e mais 7 torcedores da Mancha. Fundada em janeiro de 1983, a Mancha nasceu da união de 3 antigas torcidas organizadas do Palmeiras. Uma certa parcela da torcida do Palmeiras, com uma idade mais baixa, sentiu a necessidade de formar uma torcida com um pouco mais de peso, né? Presidente da Mancha de 92 até 2005, Paulo Serdã entrou para a torcida ainda adolescente e se tornou um de seus líderes mais emblemáticos. Naquela época era muito complicado, você tinha 2 torcidas organizadas que mandavam aqui em São Paulo, que eram os Gaviões e a torcida Jovem do Santos. E para você ir num clássico era um pesadelo, né? Então, a real razão da fundação da Mancha foi que a gente mudasse esse quadro e se fizesse respeitar. E a gente sabia que se fazer respeitar numa selva é só você tendo mais fome que os leões que já existiam, né? E a selva das torcidas organizadas se tornou mais violenta no início dos anos 90. Quatro dias antes do jogo com o Corinthians, a torcida do Palmeiras se prepara para o primeiro jogo da equipe na Copa Libertadores da América. Rapaziada, vai tudo direto pro estádio. A gente tá saindo com o patrimônio aqui dentro do carro. O patrimônio é uma imensa bandeira usada para cobrir parte da arquibancada. A preocupação com o roubo ou uma possível emboscada faz com que o carro que leva a bandeira saia escoltado por outros. Tem uma Pajero, Mitsubishi Pajero prata. Eu tô nela aqui, pode chegar aqui. Existe uma determinação da Federação Paulista de Futebol que a torcida Mancha Alviverde está proibida de entrar no estádio com camisa, com faixa, instrumento. E essa resolução ela se estendeu à CBF, que é quem organiza os campeonatos no Brasil inteiro. No final do Campeonato Brasileiro de 2012, torcedores da Mancha se envolveram em uma briga com policiais militares em Araraquara, no interior de São Paulo. O confronto gerou a punição imposta pela Federação Paulista. Porém, na Libertadores, quem organiza o jogo é a Conmebol. Então, em contato com o 2º Batalhão de Choque na véspera do jogo, a gente conseguiu, com bom senso do batalhão, essa liberação hoje. A bandeira, com 1.800 metros quadrados, é carregada por cerca de 40 torcedores da Mancha, para ser vistoriada pela Polícia Militar. Junta mais do canto aí, faz uma fila vocês dois aí. Nós estamos liberados hoje, porque o evento é da Conmebol, né? Então o veto que a nossa torcida está recebendo da federação, ele não vale. Então vai ter muita coisa boa. Não posso falar de antemão, mas vai dar para ver dentro do estádio. Finalmente, os torcedores são autorizados a entrar. E a festa começa. No dia seguinte, em Santo André, na Grande São Paulo, o novo bandeirão da Gaviões da Fiel é finalizado cercado de sigilo. Tem segredo porque é uma estreia, né? Porque
Tudo que o Gaviões faz é uma coisa bonita de se ver. A gente mantém sigilo pra quando for estrear o pessoal ver, ficar tipo, meio impressionado. A gente tentando mostrar pra ninguém, né? Tem que ter esse segredo, sim. Há toda uma mística, porque ele, na verdade, é visto como um patrimônio da torcida. Então, ele é guardado as 7 chaves, tanto os seus segredos, né, de desenho, de ideologia, e também a sua própria presença física é protegida. Não é uma brincadeira, é muito sério. A bandeira, a camiseta, o boné, o agasalho, com o símbolo da torcida organizada, até às vezes mais do que do time, é o bem mais valioso dessas torcidas, são os principais símbolos. Estou lá trabalhando. Pesquisadora da Unicamp, Heloísa Reis estuda a violência no futebol há 18 anos. Então, roubá-los significa uma violação muito grande. Os objetos, os símbolos da torcida organizada é de um valor sentimental incalculável. Eu não durmo já tem umas 2 semanas. Quando ela começou a tomar cara, quando eu comecei a fazer os desenhos, né, na mesa lá da cozinha de casa, eu já visualizando ela aqui na pintura e vendo a explosão do povo. Porque quando um bandeirão desse abre, a coisa fica ensandecida. Então o bandeirão, ele dá cara, ele transforma o sentimento de uma torcida numa imagem. Apesar de tudo, ainda ela chega cheirosa no estádio, a gente passa poliflor nela para tirar a aderência batida. Até pra lá. Em São Paulo, principalmente, quando houve a proibição de bandeiras, aquilo que eram milhares se tornou uma só. A proibição de bandeiras e outros símbolos de torcidas organizadas começou em meados dos anos 90 e foi a consequência de uma escalada de violência iniciada ainda nos anos 80. Havia uma tradição de brigas na mão, né? As pessoas brigavam corporalmente. No final da década de 80 e começo da década de 90, se experimenta alguns usos de facas, né, de armas brancas, e depois se introduz a arma de fogo nas brigas entre as torcidas. E a introdução das armas de fogo, que não está dissociado do aumento do uso de arma de fogo de um modo geral no Brasil, acaba aumentando o número de mortes entre torcedores e vai se criando, então, uma rivalidade e um sentimento de vingança muito maior. Um episódio marcante nesse período foi a morte de Cléo, um dos primeiros líderes da Mancha, assassinado em 1988. Foi um período tenebroso pra gente, a gente não sabia o que ia acontecer, entendeu? A polícia acabou investigando, nunca chegou num final a investigação, né? A gente procurou, correu atrás. Algumas pessoas dizem até que a gente resolveu o que tinha que resolver, mas dizem, né? Aí são boatos, né? Mas, infelizmente e oficialmente, nunca se descobriu nada. Em 1995, a rivalidade crescente entre as torcidas de São Paulo transformou o Pacaembu num campo de batalha. A Savana. Tá no tecido também novo. Conseguiu falar com o presidente lá no negócio dos ingressos? Pô, ainda não. A gente tá tentando falar com ele, mas até pra gente expor um pouco a dificuldade da torcida em comprar ingresso, né? 60 conto na Série B é absurdo, né? Presidente da escola de samba, ligada à Mancha Alviverde, Paulo Serdã também é dono de uma confecção. Sua principal liderança no período mais violento do futebol paulista. Também saída do Verde Limão e esse 01 colocar 19, né? Que aí ficaria 1983, que é a fundação da torcida. O início dos anos 90 é considerado o período mais violento das torcidas organizadas. Em 1995, durante a final de um campeonato de juniores, torcedores do Palmeiras e do São Paulo se enfrentaram no estádio do Pacaembu. A torcida do Palmeiras, torcida Mancha Verde, invadiu o gramado do Pacaembu. E foi até o outro lado comemorar
na frente da torcida do São Paulo, tricolor independente. E aí houve uma revolta por parte desses torcedores que investiram contra a torcida do Palmeiras, jogando pau e pedra e depois vindo a invadir o estádio. Os paus e pedras usados pelos torcedores eram resíduos de uma reforma que estava sendo feita no estádio. Além disso, a polícia militar, com um contingente reduzido, não conseguiu conter a briga, que acabou com mais de uma centena de feridos e um jovem de 16 anos morto. Líder da Mancha Verde na época, Paulo Serdã foi indiciado criminalmente pelo confronto. Como que pode se marcar um clássico de uma rivalidade enorme, né, num estádio onde você tem todo um arsenal à disposição? Então, como que você pode ir para um evento desse com uma incompetência tamanha instalada? Parece que a coisa foi meio que deixada acontecer. Eu acho que se tivesse um planejamento para aquela partida, tanto por parte do organizador, da Federação Paulista de Futebol e também das autoridades, no caso a Polícia Militar, não teria ocorrido aquela morte e aquele confronto que infelizmente manchou o quadro do futebol, não só de São Paulo, como do Brasil. Então, essa tragédia, na verdade, foi o ponto final naquela escalada de violência, quando nós, então, verificamos que não seria a própria polícia e a Federação Paulista sozinhas não conseguiriam colocar um fim naquela situação. Aí o Ministério Público resolveu entrar. A Batalha do Pacaembu fez com que o então promotor Fernando Capês pedisse a extinção das torcidas organizadas. Só que é um tiro pela culatra também. Primeiro porque ninguém deixa de ser torcedor daquele clube que ama. Né? Você não vai deixar de ser palmeirense, porque não pode entrar com camisa da Mancha no estádio. Né? Segundo, porque os grupos vão continuar se reunindo para ir. Para tentar burlar a proibição, a Mancha Verde, por exemplo, passou a se chamar Mancha Alviverde. E a Independente, Tricolor Independente. Mesmo assim, a presença de símbolos de torcidas organizadas foi proibida nos estádios de São Paulo até 2003, quando o Ministério Público e a polícia entenderam que deveriam retomar o diálogo com as lideranças. Porque eles perderam a referência de quem conversar. E aí, amigão, a coisa fica feia. Você entendeu? Porque quando você tem um distúrbio no estádio ou tá chegando aquela multidão, o policiamento antigamente, ele batia o olho, ó, chama o Paulinho, chama o Moacir, chama o Dentinho, chama a Damastor, pega os caras ali, traz aqui, vamos conversar. Aí quando você perdeu a referência, como é que faz? O que eles fizeram? Aproximação. A gente não ficava lá atrás, em 80 e pouco, a gente não ficava na mesma sala com o pessoal dos Gaviões, mas nunca. Hoje é uma reunião que o Estatuto do Torcedor determina que deve ocorrer antes de todos os jogos. Nesta reunião é que se acerta, por exemplo, escoltas de torcida, o horário que a torcida sai da sua sede, qual o caminho que essa torcida vai percorrer, justamente para evitarmos eventuais confrontos. Deslocamento de torcidas. As torcidas organizadas do Palmeiras, né, como de costume, serão conduzidas todas juntas, devidamente ladeadas, acompanhadas e escoltadas pela Polícia Militar até o estádio. O que é combinado aqui vira lei, quer dizer, se alguém descumprir com aquilo que foi combinado, certamente vai colocar em risco a segurança do evento. Não, o clima é tranquilo, cada um na sua. Dá um de boa, ouve a reunião, na hora que passa a palavra a gente fala, mas ali é cada um no seu canto ali. É um clima meio hostil, né? Porque você acaba encontrando alguns adversários, assim, em relação ao termo de torcida organizada e de clube de futebol também, né? E tem essa questão de rivalidade que já vem, transcende de muito tempo já, então fica ainda mais perto de um clássico, o pessoal fica meio exaltado um pouco, mas é normal, o torcedor é assim mesmo.
Então, senhores, obrigado pela presença. Com a licença de todos, a gente encerra então os trabalhos. Eu só peço que quem não assinou a ata, aguarde aí para assinar. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eles defendem a entidade deles, mas na hora H eles têm que obedecer aquilo que o Estado está determinando. Se o policiamento diz, vocês não podem ir por aqui, vocês têm que ir por aqui, vocês não podem ir a pé, têm que ir de ônibus, eles têm, no final das contas, que obedecer. Até porque, se não obedecer, não entram no estádio, tá? E podem ser eventualmente suspensos. Mas nem sempre o que é combinado com o poder público e as forças de segurança é cumprido. Longe dos estádios, as torcidas organizadas se enfrentam com resultados trágicos. Esses não são... Na véspera do jogo contra o Palmeiras, as lideranças locais da Gaviões se reúnem na sede da torcida. Aqui é uma extensão da reunião que acontece no batalhão de choque. Normalmente a gente faz essa reunião na semana, tenta fazer mais ou menos na mesma data após a reunião do batalhão, trazer as informações que foi passada do policiamento, que foi combinado, e trazer para as lideranças de bairro. Todas as quebradas da Grande São Paulo e da capital tava presente. Todas que tem um coletivo nosso estava presente na reunião. Wagner da Costa, conhecido como B.O., tem 29 anos e está na Gaviões desde os 17. Começou no departamento de bandeiras e hoje é o favorito para assumir a presidência da torcida. Liderança você não cria, o cara já tem que ter a liderança naturalmente por ele, entendeu? Então, tipo, o cara chega no departamento de bandeira, o departamento aí, tipo, é em torno de 20 moleque, que vem, começa a ajudar a carregar a faixa e tal. É um dos caminhos a poder entrar, tipo, na torcida. Naturalmente é onde sai as lideranças da entidade, vem do departamento de bandeira. Na sede da Mancha, representantes de várias regiões também se reúnem. As nossas quebradas hoje, nós combinamos dentro de uma reunião, vir direto pra cá, se puder evitar transporte público, o mando é deles, eles vão estar em maior número. Porque, meu, a molecada hoje, ela tá assustada, e nós temos que preservar eles. Não é a entidade Mancha, não, é pessoa, a pessoa que frequenta a entidade. Leandro Ribeiro está há 20 anos na torcida e é líder da Mancha no Jabaquara, região ao sul da cidade de São Paulo. Quem puder vir de carro vem, as quebradas que freta ônibus. Só que pode acontecer de cruzar um ônibus deles que foi fretado? Pode. Depende da safadeza deles. Por isso que a gente tenta chegar cedo, tenta fazer as coisas certinho para não acontecer o que aconteceu um ano atrás. Um ano antes, no episódio lembrado por Leandro, ocorreu o mais recente e traumático confronto entre as torcidas da Mancha e da Gaviões. Centenas de integrantes das duas torcidas se enfrentaram na Avenida Inajar de Souza, na zona norte de São Paulo. O confronto deixou 2 torcedores palmeirenses mortos: André Leso, de 21 anos, e Guilherme Moreira, de 19. Vale a pena você encarar esses caras de frente? Os caras não querem sair na mão, os caras querem matar, o cara quer prejudicar a família do outro, quer ver a outra família chorar. A gente não pensa assim, eu não quero ver a família dos outros chorar. Brigar, 2 porradinhas, você vai chegar machucado, tudo bem, já era. Passa. Agora, matar é uma puta safadeza de torcida. Nós temos hooliganismo no Brasil e nós temos, portanto, hooligans. Quem são os hooligans? No Brasil e no mundo todo. É um grupo identificado como um grupo de homens extremamente violentos e que tem prazer pela violência. Há países em que existe uma ética que você não pode usar armas para luta e que você não pode bater no inimigo caído. Alguns países na Europa ainda usam esse código de ética. No Brasil, esse código de ética nunca existiu. Quando você tem associações juvenis que elegem quase todos os torcedores de clubes rivais como seus inimigos mortais, você, na verdade, tem um grupo que alimenta a intolerância e esse passa a ser até um valor de pertencimento desse grupo.
E as pessoas, elas se associam a essas torcidas já sabendo que elas vão ser intolerantes aos seus maiores inimigos. A violência está infiltrada na sociedade. Se você for analisar o tanto de morte que acontece em saída de balada, morte em trânsito, é que, tipo assim, falar da violência na torcida organizada acaba chamando mais atenção e ganhando mais mídia. Mas eu acho que a violência, a rapaziada já vem com o problema da quebrada dele. A poucas horas do jogo, os oficiais do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo acertam os últimos detalhes antes de embarcar a tropa para o estádio. Hoje é o primeiro clássico que nós teremos aqui em São Paulo, né? Válido pelo campeonato aí paulista 2013, torcidas antagônicas, historicamente inimigas, né? E qualquer problema, né, pode gerar atos de violência. Cerca de 200 homens do 2º Batalhão de Choque se dirigem para o estádio do Pacaembu. O tenente Hazuki é o comandante da operação. Companhia em que tem ao estádio Paulo Machado de Carvalho, realização do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Onde possa ter algum tipo de torcedor, é realizada a vistoria, desde os banheiros até todas as arquibancadas, arquibancada coberta, descoberta, em todos os setores é feita a vistoria. Poxa, vamos nesse banheiro aqui, ó, fazer a vistoria. Vamos ali para a Aqui dentro do estádio a gente utiliza as divisões de torcida. Então aquelas cordas que ficam pela divisão de torcida, a gente tem como estar ajustando, tá? Mantendo justamente o quê? No caso da torcida do Palmeiras, de forma contida, isolada e distante dos demais torcedores do estádio, que é a torcida do Corinthians. Aqui legal, 2ª divisão, Guarani da capital. Aí, Corinthians, mano. Aqui, ó. Faltam 2 horas para o início do jogo e nós viemos aqui acompanhar o embarque dos torcedores da Gaviões da Fiel para verificar a questão de revista, se estão levando alguma arma, algum objeto que não pode ser levado, se tem algum problema. A princípio, até o momento, não teve qualquer incidente. Aí eu emprestei para o presidente e acabou estendendo para o ex-presidente, que é o metaleiro. O promotor Tales também é informado pelo advogado da torcida que a justiça concedeu uma liminar para que o presidente e algumas lideranças da Gaviões possam ir ao jogo. Desde o confronto na Avenida Inajar de Souza, eles estavam proibidos de frequentar estádios de futebol. Ordem judicial é aquilo que se fala, ordem judicial se cumpre. Então... Palmeiras, bate no peito, é nóis. Aí, galinhada, segura nós hoje. A sede da Mancha, na zona oeste de São Paulo, recebe os associados de várias regiões da cidade. De lá, sairão todos juntos até o estádio. Eu imagino um cara que torce para aquele time maldito, né? Que o cara tivesse um desejo para pedir para o Papai Noel, lá, sei lá, que esses caras têm crença em alguma coisa. Mas vamos lá. O cara ia pedir vou ganhar uma Libertadores. O cara ganhou a Libertadores, ganhou a porra do Mundial, o Palmeiras caiu, meu. Sabe, velho? Pô, tudo que esses caras não tiverem 100 anos, já nenhum. Então hoje é o primeiro jogo depois disso tudo. Sei lá o que eles venderam pra comprar, quantas macumbas esses caras fizeram, sabe? Mas, meu, funcionou, velho. Só cachaça, né? Pra esse Palmeiras aí, viu? Cachaça, pinga pura mesmo, vai tomar. Haja cachaça, sem. Lucas Leso, ex-vice-presidente da Mancha, é irmão de André, morto na Avenida Inajar de Souza em 2011.
Ele está proibido de ir ao estádio por uma ordem judicial, pois se envolveu em um conflito com uma torcida organizada do Corinthians. O pior é não estar junto lá, vai faltar uma voz minha, não só minha, como do meu irmão, de todo mundo, que poderia incentivar um pouquinho mais. O sentimento é péssimo, né? Você vir aqui é a mesma coisa, o cara parece, vou decifrar, parece um cachorro na frente da máquina de frango. O frango tá girando, ele não pode entrar, ele não pode comer. Com a chegada da escolta policial, a torcida do Palmeiras começa a se organizar para seguir em direção ao Pacaembu. Quatro quilômetros separam as sedes da Gaviões e da Mancha. Para evitar confrontos, as duas torcidas se dirigem ao estádio por rotas diferentes. Cerca de 1000 torcedores da Gaviões se dirigem ao estádio em ônibus fretados. De uma avenida próxima, os torcedores seguem a pé até o estádio. A 4 quilômetros dali, mais de 1000 torcedores organizados do Palmeiras seguem por uma grande avenida da Zona Oeste em direção ao estádio. A poucos minutos do início da partida, o clima nas arquibancadas esquenta. Discovery. O estádio do Pacaembu recebe mais de 36.000 torcedores para o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Faltam pouco mais de 15 minutos para começar o jogo. Nos portões de acesso ao estádio, a polícia revista torcedores para confiscar objetos proibidos. A gente barra o quê? Garrafas d'água, arma, entorpecente, né? Objetos que possam perfurar os outros torcedores aí, né? Uma vez dentro do Pacaembu, a torcida do Corinthians ocupa a maior parte dos assentos. Já a do Palmeiras fica confinado em um espaço ao fundo do estádio, normalmente reservado para a torcida visitante. Na Gaviões da Fiel, Alemão organiza a subida das bandeiras da torcida. A gente tinha cerca de uns 8 bandeirões, só que a gente trouxe 2 hoje. O bandeirão novo tá lá em cima, posicionado. Quando o Corinthians entrar em campo, nós vamos subir ele. Em menor número, uma torcida do Palmeiras também abre uma bandeira quando seu time entra em campo. Aqui é Palmeiras, chupa galinha, aqui não, filho da... Início de jogo. No setor reservado à torcida do Palmeiras, o clima é de rivalidade. Mesmo com espaço reduzido pela PM para evitar o contato com a torcida adversária, as provocações são constantes. Por enquanto nós não tivemos incidentes dentro do estádio, nenhuma ocorrência de gravidade. O único fato em si foi a detenção de alguns torcedores, tá, que nós trouxemos aqui para o posto de comando. Começou a incitar a torcida para passar da corda de divisão de torcida, que é a nossa área de segurança, e esses foram devidamente orientados e
colocados para fora do estádio. A condição de permanência do torcedor aqui no estádio está diretamente ligada ao seu comportamento. Com muita vibração e sofrimento de suas torcidas, o primeiro clássico do ano entre Palmeiras e Corinthians termina empatado. Parabéns à Fiel e felizmente o time não representou igual, mas tá da hora, vamos que vamos. A Fiel que é isso aí, ó. Tá bom, 2-2, tá bom. Fazer o possível para tudo dar certo na volta de todo mundo para casa e pronto. Saldo positivo. A torcida do Palmeiras, por ser a torcida visitante, tá, isso é regra, normalmente é a última a sair do estádio. E o pessoal do nosso batalhão, segundo choque, a Rocan, está fazendo a escolta, todo o caminho que eles vieram, o mesmo caminho de retorno, até a sede do Palmeiras. A saída torna-se um momento crítico para nós, dependendo do resultado do evento. No caso de hoje, fica um pouco mais tranquilo, né? Mas apenas poucos dias após o jogo do Pacaembu, torcedores da Mancha e da Gaviões se envolveram em episódios de violência na Argentina e na Bolívia, em jogos válidos pela Copa Libertadores da América. Infelizmente, novos atos de violência que não vinham ocorrendo começaram novamente a ocorrer, tanto que as punições voltaram a existir e nós vamos ter que sentar novamente com essas torcidas para ver o que elas querem da vida. Porque se elas não mudarem novamente de conduta, fatalmente uma ação pedindo a extinção vai acabar sendo inevitável. Esses grupos de torcedores já experimentaram a proibição no estado de São Paulo e eles não saíram do estádio. Então eu acho uma medida equivocada, uma medida autoritária, inconstitucional, que só vai dificultar o Estado em identificá-los. Torcida organizada não é feito de santos. É feito de pessoas do povo brasileiro. Tem gente que gosta de briga, tem gente que gosta de se divertir. E vai existir um movimento sério para diminuir a violência das torcidas no Brasil? Legal, eu vou estar apoiando. A torcida do Gaviões vai apoiar, mas tem que ser sério. Começa dos dirigentes, dos cronistas esportivos, das instituições. Hoje, do jeito que tá a segurança pública, para matar os outros tá fácil pra caramba. E num confronto de torcida, então... Se os caras já não apuram o que tem que apurar, você imagina o confronto de torcida. Os caras tanto faz. Só tá morrendo mais um baderneiro aí, deixa pra lá. Né? Sociedade não vai cobrar mesmo? Não, né, mano? Continua lá na caminhada lá. Filma lá, filma na caminhada lá. Bora. Ó, vem cá. Vou falar pra você, tipo, se você não parar de encher o saco, eu vou conduzir você pra delegacia, entendeu? Então, caminha aí, caminha na moral e para de encher o saco. Para